Todo lugar que te oferece sinais, quando você chegar lá, dificilmente apresentarão Cristo para você. Falsos cristos usam os métodos que cativam os olhos, mas que não transformam o coração. Usam da ambição do povo, que é ter, possuir, para enganá-los em nome de Deus e usando o nome de Deus. Então, se vocês focarem os sinais e não o evangelho de Jesus Cristo, vocês serão enganados pelo anticristo. Enquanto os religiosos babam pelos milagres, os discípulos de Jesus se rendem a Cristo, porque os milagres não aconteceram como uma finalidade por si só, os milagres aconteceram para sinalizar a pessoa de Jesus. Nós estamos iniciando hoje a série Os 7 Milagres do Evangelho de João. Porque relendo estes dias o Evangelho que escreveu São João, eu fui profundamente tocado por Deus para compartilhar com vocês sobre os valores e também sobre o porquê João escolheu a dedo cada milagre do seu Evangelho. Eu não sei se vocês sabem, mas 7 milagres foram registrados no Evangelho de João, 5 são inéditos, porque você não encontra 5 desses milagres nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E claro que há um propósito para João ter escolhido a dedo os milagres do seu livro. E o propósito central que motivou João a escrever os milagres no Evangelho foi para revelar a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Filho de Deus. E isto está registrado no próprio livro de João, no capítulo 20, verso 30 e 31, quando ele escreveu dizendo que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres, que não são ou não foram possíveis registrar todos, mas os que foram registrados nesse livro têm um propósito, segundo João. Ele conclui dizendo que os sinais que foram registrados no seu livro foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida em seu nome. Claro que isso não significa que os outros evangelhos não têm a mesma proposta de revelar Jesus como o Filho de Deus. Não, João ele diz isto aqui porque ele quer tratar no seu livro sobre um conceito mais profundo de quem é Jesus. Ou seja, ele quer tratar do Jesus divino, do Filho de Deus, ser divino, o Jesus Cristo. E não apenas registrar uma narrativa histórica, ou do ministério de Jesus, como fez os outros evangelhos. Muito diferente dos sinóticos, que são os livros, como já citei aqui, Mateus, Marcos e Lucas. O livro de Mateus, de Marcos e Lucas, considera a biografia de Jesus na mesma ótica, com o mesmo parecer. Os 3 livros enxergam e narram a vida e o ministério de Jesus. Já o Evangelho de João foca a divindade e o propósito pela qual Jesus veio. Por isso que o Evangelho de João é considerado o Gênese do Novo Testamento. Você já ouviu falar nisso? Porque no Gênesis do Antigo Testamento, o texto abre assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Já em João, no capítulo 1, João diz: no princípio era o verbo. Veja que impressionante, que interessante isso que nós estamos citando. O Gênesis mostra Deus criando, Deus formando. E no Evangelho de João, revela a razão do porquê tudo foi criado. João, capítulo 1, verso 3, João diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, disse João, nada do que foi feito se fez. Então o foco de João é revelar a pessoa de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. A dedicação de João no seu evangelho, no seu livro, é informar aos seus leitores que tudo o que acontece aponta para um princípio e não para um acontecimento. João não conta os milagres para exaltar
os milagres em si. A proposta de João é contar os milagres para exaltar a Cristo. Tanto que o termo grego usado por João no seu livro, se referindo aos milagres, é semeion, que significa literalmente sinal. E sinal nunca é um fim em si mesmo, vocês sabem disso. O sinal é uma referência. O sinal ou os sinais são apontamentos, são sinalizações para algo muito maior e mais profundo do que aquilo que nós estamos apenas ou simplesmente enxergando. Quer ver um exemplo? Pensa num semáforo. Um semáforo de trânsito. Todo cruzamento, inclusive em cidade grande, cada esquina você encontra um semáforo. Nós encontramos ali nas encruzilhadas ou nos cruzamentos um farol com 3 cores: verde, amarelo e vermelho. As cores do semáforo são sinais que arremetem para um significado. Então, se nós não entendermos o significado das cores no semáforo, certamente nós vamos cometer ou sofrer algum acidente. Porque o verde significa ir em frente, o amarelo significa tome cuidado e o vermelho significa pare. Todos sabem disso aqui. Então as cores do semáforo apontam para uma verdade. Não fala de 3 cores em si, mas fala de uma ação. E é exatamente assim que João trata os 7 sinais do seu livro. Isto é, João descreve 7 milagres para sinalizar a pessoa de Jesus Cristo e não o poder de Jesus ou o que Cristo fez. João está sinalizando com os milagres a verdade por trás deles. Pessoal, os milagres não fazem sentido para nós se nós não compreendermos o caráter de Cristo revelados neles. Há um ditado que diz assim, olha, um homem aponta para o céu. O tolo fica olhando para o dedo, preste atenção. Um homem aponta para o céu. O tolo fica olhando para o dedo. O sábio olha para a lua. Vocês entenderam o princípio? Enquanto os religiosos babam pelos milagres, os discípulos de Jesus se rendem a Cristo. Porque os milagres não aconteceram como uma finalidade por si só. Os milagres aconteceram para sinalizar a pessoa de Jesus. Então, diante desta revelação, diante deste entendimento, eu aprendi uma verdade com João. E a verdade que João me ensinou, e espero que ensine o seu coração também hoje aqui, é que fé não foca milagres. A fé foca uma pessoa, a saber, Jesus de Nazaré. Por vezes, alguns amigos, quando contam um milagre, ou que receberam uma revelação, uma profecia, eles sempre dizem assim, eu estou contando isso aqui, mas eu sei que você não acredita. Eu sei que você não crê nisso, eles dizem assim. E de fato, lá no fundo eles têm razão. Porque eu não creio em milagres. Aliás, nós não devemos crer em milagres. Tampouco crer nos fenômenos espirituais. Não. Eu creio e nós devemos crer em uma pessoa. Eu, Elter, não creio no milagre, nos sinais. Eu vejo nos sinais a razão da minha fé, que é Cristo, o Filho de Deus. Aí alguém pode dizer assim, mas Elter, é a mesma coisa crer no milagre e crer em Jesus. Não. Vocês se enganaram, não é? E é isto que João está dizendo no seu livro. Ele está dizendo que os milagres são possíveis, mas a fé não deve estar nos milagres. A fé deve estar em Cristo que os milagres revelam. Porque, gente, tudo
nas Escrituras, tudo que foi criado aponta para Cristo. Ele é a finalidade de tudo o que acontece. Como diz João no Apocalipse, ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Como nós já falamos aqui em oração, na oração, Cristo é o início e Cristo é o fim daquilo que nós estamos falando e conversando com Ele. Então, seria como se João dissesse, eu não vou contar aqui, escrevendo o seu livro, os milagres para que vocês fiquem focados neles. Em outras palavras, João está dizendo assim, estou escrevendo para vocês para que na realidade vocês foquem a fé de vocês na pessoa de Jesus Cristo. É isso que João está dizendo. João está dizendo assim, não é para vocês olharem para os sinais em si. É para vocês crerem em Cristo. Lembra o que nós lemos? Crendo nele, para que tenham vida nele, disse João. Por isso que é por não entender esta verdade que muitos eventos evangélicos estão se tornando uma romaria, uma procissão evangélica. Nós temos muitos irmãos pagando promessas, fazendo pedidos, buscando em uma divindade o milagre, porque no final o foco, na real, é o milagre e não a relação com o Filho. Nós vamos falar mais para frente sobre isso, mas vocês lembram o que aconteceu quando Jesus disse para os que estavam seguindo ele que não multiplicaria mais pão? Lembram o que aconteceu quando Jesus falou, não vou fazer nenhum sinal para vocês? O mesmo João disse no seu livro, no capítulo 6, verso 66, que muitos discípulos abandonaram a Jesus. Deixaram Jesus porque eles queriam um sinal, mas não aquele a quem o sinal representava, o Cristo Jesus. Sabe por que eles queriam um sinal? Porque eles querem esse milagre. Eles não querem Jesus. Meu convite a você é que nesta série você faça uma autoanálise e tente descobrir se você, ou vamos tentar descobrir se nós não estamos crendo nos possíveis milagres que Jesus pode fazer, ou se de fato nós estamos crendo na pessoa de Jesus. Aí você me pergunta assim, mas Helter, nós não precisamos crer nos milagres ou ver milagres para crer em Jesus? A resposta é claro que não, porque é o contrário. Nós não precisamos crer nos milagres para crer em Jesus. Nós precisamos crer em Jesus porque nós já vivemos o milagre. Ao contar os milagres, gente, João está tentando dizer que Jesus é maior do que qualquer milagre, ou que Jesus é o maior milagre. Em Lucas capítulo 11, o verso 29, diz que a multidão ia até Jesus buscando sinais. Eles queriam ver milagres e Jesus disse que nenhum sinal seria dado, a não ser o sinal de Jonas. Isto é, Jesus estava dizendo, eu sou o sinal para vocês. Gente, enquanto nós insistirmos em procurar por novos sinais, nós nunca encontraremos o maior de todos os sinais, a cruz e a ressurreição de Jesus. A compreensão do evangelho em alguns movimentos religiosos se tornou tão barata e tão superficial que alguns movimentos até fazem pirotecnias evangélicas para provocarem sinais que Deus não provocou. Quando não, inventam, burlam sinais para garantir a permanência e a presença do povo no templo. Porque o foco é igreja cheia, templos lotados, dinheiro entrando. E enquanto Jesus aconselha o povo que busca sinal a voltar para casa, tem líder religioso que usa os aparentes sinais para chamarem as pessoas para lotarem os seus templos.
Tomem cuidado, gente, fiquem de vigia, põem as barbas de molho, não se iludam com os sinais, porque Cristo é o nosso maior sinal. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu quero que você preste atenção nisso. Grave o que eu vou dizer, anote num papel, printa a tela do seu celular, do seu tablet, mas não deixe e não se esqueça do que eu vou te dizer. Todo lugar que te oferece sinais, milagres, quando você chegar lá, dificilmente apresentarão Cristo para você. Por que nós temos que ter cautela com esses ambientes? Porque uma fé baseada em sinais, em milagres, nos leva à perdição e não à salvação. Mesmo estando em ambientes religiosos. Jesus, o nosso mestre, alertou-nos sobre isto. Mateus 24, ele disse que aparecerão os falsos cristos e os falsos profetas que realizarão, abre nota aqui, eles realizarão grandes sinais, prodígios, maravilhas, a ponto, e se possível, enganar até os eleitos. Os falsos cristos usam os métodos que cativam os olhos, mas que não transformam o coração. Os falsos cristos usam da ambição do povo, que é ter, possuir, para enganá-los em nome de Deus e usando o nome de Deus. Então, se vocês focarem os sinais e não o evangelho de Jesus Cristo, vocês serão enganados pelo anticristo. E tem como confundir fé em Jesus com fé em milagres, pastor? Tem. Ah, irmãos e irmãs, como tem? O mesmo João disse isso no seu livro, no capítulo 2, versos 23 ao 24. Que muitos, segundo João, vendo os sinais que Jesus fazia, creram em seu nome. Guarde esse detalhe. Creram em seu nome. Viram milagres e creram em seu nome. Só que ele continua dizendo, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. O termo confiava aqui no texto, no grego, no original, significa pensar que é verdade. Isto é, eles diziam que criam em Jesus por causa dos milagres, mas Jesus não enxergava, segundo João, verdade na fé deles. Olha isso aqui, gente. É forte isso aqui, Brasil. Então tome cuidado, gente. Mas tome muito cuidado com qualquer evento religioso que te promete e convida você prometendo sinais, prodígios. Busque por ajuntamentos, por reuniões, por encontros, onde o único objetivo é Cristo e a sua vontade. Nós precisamos resgatar a cristologia da igreja. Porque o único sinal de que Jesus está no meio de um povo, não se engane, não são os milagres que acontecem lá. O único sinal que atesta que de fato Deus está no meio de um povo, ou do seu povo, é o amor que é lá pregado e o amor que é visto na comunhão dos discípulos de Jesus. Se nós perguntássemos para o João que escreveu o livro, João, qual é o maior sinal de que Jesus está no meio do povo? Sabe o que João responderia? Ele responderia com as próprias palavras de Jesus. Aliás, não. Ele não responderia, ele respondeu. João 13:35, João disse assim, nisto conhecerão que são os meus discípulos, disse Jesus. Nisto saberão que de fato são meus discípulos reunidos, se vos amardes uns aos outros. Então não é o poder, não são os milagres, os sinais, as maravilhas que determinam que Deus está em algum lugar. O que determina a presença de Deus em um ambiente é o amor, é a atmosfera de compaixão e de afeto que existe naquele ambiente uns pelos outros. Aí alguém vai dizer para mim assim, mas só isto, Elter?
Sim. Só isso. Porque, gente, para pensar. Nenhum presente, por mais caro que ele seja, nos faz ficar em um ambiente que não haja amor. Se alguém ficar no ambiente que não tem amor, porque lá tem presente, fica por interesse. Então fica a pergunta. Para nós pensarmos essa semana. Nós andamos com Jesus porque o amamos? Ou por causa da nossa ambição de ter e de adquirir dele aquilo que ele pode nos dar? Estamos com Jesus porque o amamos ou estamos com ele por causa do benefício? Bom, nesta série nós vamos descobrir, ou tentar descobrir, né? O porquê andamos com Jesus. João, ele encerra o seu livro e no capítulo de número 21, o verso de número 25, lá no finalzinho, ele diz que se ele relatasse no seu livro tudo o que Jesus fez, não haveria espaço no mundo para armazenar todos os livros que contassem as histórias e os milagres e os feitos que Jesus fez. É claro que esta linguagem de João é uma hipérbole, ou seja, é uma linguagem exagerada. Mas esse texto é como se João estivesse dizendo o seguinte: para que escrever mais livros? Para que contar mais sobre o que Jesus fez, se o importante é crermos em quem ele é? Eu poderia contar inúmeras histórias para vocês, mas tudo o que eu fosse contar para vocês, resumido, é para revelar Cristo Jesus. Nós não estamos aqui dizendo isto sobre os milagres, desmerecendo os milagres que Jesus fez. Nem nós, nem João fez isso. O que nós estamos dizendo aqui, o que João quis dizer no seu livro, é que quem deve ser exaltado não é o milagre. O testemunho que sai da nossa boca não é daquilo que Jesus fez, mas sim aquilo que Jesus representa para nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. No seu testemunho, você fala mais do que Jesus fez do que você adquiriu na sua fé? Ou você fala mais daquilo que ele é? Está aí uma pergunta para nós refletirmos. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Porque diante de Cristo, a transformação em água em vinho, a cura do filho de um funcionário do rei, a cura do paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação de pães e peixes, o milagre de andar sobre as águas, a cura de um cego de nascença, até mesmo a ressurreição de Lázaro, que é o último milagre do livro. Tudo isto, todos esses milagres e sinais é um mero detalhe no livro, diante da grandeza de quem? Jesus